Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Pra alegria do Matheus, teremos aqui Mark Ruffalo de volta. Sim, senhoras e senhores. E pra ficar dobrada essa alegria, Mark Ruffalo vai participar de um filme envolvendo a história de Papa João Paulo II, mais conhecido como Karol Wojtyła. E aí, galera, o que vocês acham? Será que vem aquela lacrate clássica que sempre ronda os filmes de Mark Ruffalo? Tá sabendo dessa? Não? Bora trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Vamos lá, galera. O Mark Ruffalo, ele é um bom ator. Bom, né? Ainda ele, pelo menos pra mim, ele não fez um trabalho que, né, nossa, mudou, memorável. Pra mim, não. Mas ele não vai ser o Wojtyła. Não. Ele não vai ser o... Isso já é bom, tá? Isso já é bom. Ele não ser o Papa já é legal. Ah, mas ele vai ser um ali dos católicos. Sim. O que podemos fazer? Torcer pro efeito Capitão Nascimento, né? Wagner Moura não concorda com nada daquilo que ele faz e é o melhor papel da vida dele, que ele é lembrado até hoje, certo? Então basta torcermos pra isso. O Mark Ruffalo, ele é um bom ator, mas eu coloco ele na média, assim, um ator nota 6,5, 7. Passa de ano sem louvor. Até agora, esta é a minha opinião do Mark Ruffalo, que pra mim começou a ser alçado a grandes papéis porque aderiu à pauta certa. Isso. Juntou com a turminha, né? Fez ali a manifestação com a roupa de pobre, é o cara do sindicato, ele é muito contra as elites. Aí você pesquisa os cachês do Mark Ruffalo, mas ele é contra a elite. Geralmente quem é contra a elite é a elite, né? Por exemplo, os políticos aqui do Brasil de esquerda. Político é um dos melhores cargos aqui no Brasil. Ele é elite. Não dá pro sujeito falar que é contra a elite sendo político. O Mark Ruffalo é a mesma coisa. Não dá pra você estar no primeiro escalão de Hollywood e ele está. E aí aqui eu não tô falando de talento, tô falando de relacionamento. O Mark Ruffalo, ele tava lá no Yorgos Lanthimos, ele tá sempre em filmes grandes. Sempre. Relacionamento. Sempre nas premiações. Se bem que naquele lá do Pobres Criaturas ele vai bem. Vai bem, vai bem. O filme melhora com ele. Eu não acho ele ruim também. Ele não é ruim, mas ele não é... Eu também não acho ele ruim, mas ele como Hulk me irrita. Então, ele é esquecível, né? Ele faz um trabalho ok. Ele não é aquele protagonista que enche a tela. Ele é o Canóbio. Ele é aquele volante, né? Já que você me deu exemplo de futebol, aquele volante que não pisa na área. Entendeu? Não faz gol. Então, mas é aquele que acaba jogando, indo bem com o coletivo, beleza? Este é Mark Ruffalo. Agora, vamos ver, o que eu espero dele é as entrevistas dele, antes desse filme. E o teor, né, que o filme pode tomar com o Mark Ruffalo. Muito me preocupa. Tá preocupado, Matheus? Quer dar a sua palhinha? Ah, me preocupa bastante aí, pelo que eu já vi da descrição do filme. Vou esperar vocês adentrarem mais profundamente na pauta. Lá ele. Lá ele, Promax, lá ele, Sagrado. E a gente conversa. Habemos lá ele. Bom, vamos trocar uma ideia sobre esta pauta, galera. Tá sabendo do filme? Não? Então fica aqui até o final do vídeo que você vai saber um pouquinho mais. Mas antes, Cleverson, nosso grande amigo, parceiro, consultor imobiliário, ele tá com a gente já há bastante tempo aqui e ele quer saber como que você passou o ano. Você conseguiu investir? Você conseguiu dar entrada na casa própria? Conseguiu sair do aluguel? Não? Pra quem não sabe, o Cleverson, ele é consultor patrimonial e financeiro e já ajudou mais de 680 famílias e estruturou mais de 100 milhões de créditos em estratégias reais. Ele pode te ajudar a construir o que você não começou. Com apenas R$600 por mês, galera, R$600 por mês, você pode começar a construir sua base financeira, você pode começar a planejar a compra do seu primeiro imóvel, você também pode investir com segurança. E atenção, a Black Friday chegou mais cedo, e se você fizer a consultoria do Cleverson, que é totalmente gratuita, você concorre a um Pix de R$300. Faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular para este QR Code ou no link aqui na descrição. Chama o Cleverson, eu tenho certeza que ele vai te ajudar.
Vamos lá, galera, olha aqui, ó. O filme Santo Súbito é um longa-metragem em desenvolvimento que passa no universo do Vaticano e reúne o ator Mark Ruffalo no papel principal e o diretor Bertrand Bonello à frente da produção. O enredo acompanha o padre americano Joseph Murolo, convocado pela igreja para atuar como um advogado do diabo. Uma investigação que envolve a trajetória e a possível santificação de Papa João Paulo II. A narrativa se desdobra após a morte do Papa em 2 de abril de 2005 e segue Murolo enquanto ele entrevista testemunhas e explora arquivos e mergulha em um labirinto moral que desafia não apenas a investigação, mas a própria fé do personagem. Então a gente não vai ter o Wojtyła como protagonista, Não. e o Wagner Moura, né? O Mark Ruffalo é o protagonista. Isso, é o advogado que vai entrevistar as pessoas para saber sobre a moral do Papa para torná-lo santo. É isso que me deixa preocupado. Então, é um filme interessante. Sim. Matheus, qual que é o nome daquele filme que o Barbie. soldado investiga as aparições de Jesus? Ah, esqueci completamente. Em defesa de Cristo, é um Isso. jornalista, ele é ateu. É isso aí. E esse filme é um bom filme. Sim, é ótimo. Eu me lembrei disso aqui. Eu lembrei desse filme nessa sinopse aqui. Cara, pode ser um filme incrível. Pode ser um filme muito bonito. Depende do roteiro. O meu medo é Conclave. Então, depende do roteiro. E como tem Mark Ruffalo no jogo, a gente sempre pensa no pior. Mas a história, o fato consagrado da história do Wojtyła já tá consagrado. Não tem o que mexer nisso aí, né? Aí a gente vai entrar na parte moral do protagonista Mark Ruffalo. Que é padre. Então, se for... então, eu não consigo agora. Agora já entrou já numa parte Então, que... Mas sabe o que é interessante? Esse é o meu medo nisso tudo. Mas olha só que legal. É legal esse debate aqui, ó. Pra quem assistiu Conclave, muitos cardeais ali tinham vários podres. E depois que acontece o Conclave, uma das grandes tramas do filme no Conclave é você investigar a fundo a história dos cardeais, porque também ali é uma amarração política. Sim. Então, aquele cardeal ali, quando ele era jovem, ele fez isso. Aquele cardeal ali fez aquilo. Então, assim, todos eram cardeais já. Então, quando você traz o Mark Ruffalo na figura de um padre que começa também a questionar a sua própria fé, aí você traz o mesmo contexto de Conclave. Você pode ter um filme excelente no sentido de que, se você criar o personagem do Mark Ruffalo como um sacerdote que tem dúvidas sobre a própria fé e a vida do João Paulo II, São João Paulo II, ela servir também de um gancho pra ele retomar a própria fé. Isso aí seria incrível. Não, eu pensei nisso, né? Um cara que tá fraco na fé, e aí ele vai estudando sobre o Papa, né? O Wojtyła, João Paulo II, e aí ele tem a sua fé restabelecida, aos poucos. Se for o contrário, começarem a inventar coisa que o Papa não fez, esse é o meu Então, medo. o problema é o contrário, tipo, ele tá com a fé questionada e depois de estudar a vida do Papa, perde de vez. Exato, deixa o seminário. Então, que não dá, é aí que tá o meu ponto. E vira socialista. Aí não vai ser difícil pra ele, né? Aí que tá o meu ponto. Não dá pro cara permanecer sem fé depois da história do Wojtyła. É verdade. Não tem como. Então, assim, O cara sobreviveu ao atentado. Então, o roteiro, ele precisa dar umas 5 cambalhotas. Se fosse qualquer outro personagem, né? Mas o Wojtyła não dá. Pro cara que é padre, ordenado padre, tem toda a vida cristã, tá balançado e vai estudar ali o Wojtyła. É isso que me deixou com Aí, medo, esse negócio não de tem questionamento como. de fé, moral. Não tem como, entendeu? A expressão santo súbito significa santo já. Era um clamor público entoado no funeral de João Paulo II, refletindo o desejo imediato de canonização por parte de muitos fiéis. Ô, Matheus, a canonização do Papa João Paulo II, qual foi a janela de tempo?
Cara, eu não me lembro exatamente, só que envolve um milagre do Brasil. Ah, é? Um milagre de um garoto do Brasil, se eu não me engano. Mas não foi logo após a morte dele, não, né? teve um processo. Esse processo de canonização, esse processo que eles vão contar é real. Ok. Existe, de fato. A igreja coloca, porque você não vai declarar... a população gritou pra eu me tornar santo, não significa que eu seja. Exatamente. Entendeu? Então você tem que questionar. O papel que o Mark Ruffalo vai interpretar é muito interessante. Claro. No Sim, sentido sim. de investigação, de tudo, porque você tem que investigar a vida do... Existia o Papa João Paulo II antes de ser Papa, existia o Karol Wojtyla. Sim. E aí? Agora imagina só, no meio do filme ele descobre que o Papa era viciado em tigrinho. Aí, tá vendo? Essa doideirada aí que... Isso aí é que eu Jogava Candy Crush tenho- escondido. que o pai vão querer... Apostava, fazia bet. Esse que é o meu medo, querer inventar que o Papa João Paulo II era de alguma organização conspiracionista. É, e tal. isso, daí esse é o deixa bem problema. bolado. Mas eles vão arrumar um problemaço se eles fizerem isso, Mas já tá? era, eles vão estar mexendo com o Papa mais popular dos últimos 100 anos. Ó, quanto à produção, está previsto que as filmagens comecem em 9 de março de 2026, com as locações planejadas na Itália e na Polônia. O roteiro é assinado por Thomas Bidegain, co-argumentista indicado ao Oscar, colaborando para a ambientação dramática e a investigativa do projeto. Em resumo, Santo Súbito promete ser um thriller de temática religiosa e institucional que mistura elementos de suspense, drama pessoal e reflexão sobre fé, poder e moralidade dentro da hierarquia da Igreja Católica. Ainda não há nada sobre o filme, nem data de estreia confirmada. O contexto histórico, tá? O papel do advogado do diabo, a figura popularmente chamada de advogada do diabo, corresponde ao cargo canônico promotor da fé. Promotor fidei, cuja função tradicional era examinar criticamente os processos de beatificação / canonização. O papel foi substancialmente reformado em 1983, ou seja, desde então, o procedimento deixou de ser tão adversarial como era antigamente. Hoje, a Congregação para as Causas dos Santos conduz o processo com um papel técnico de verificação. Portanto, é improvável que um padre americano com o título formal de advogado do diabo tenha chefiado uma função tradicional no processo de canonização de João Paulo II nos moldes históricos clássicos. Então vai ser provavelmente uma Adaptação. adaptação, Uma mas... ficção. Mas eu digo, vai ser antes da canonização do Papa. Ele vai estar Isso. duvidando do processo. Não duvidando. Ele vai investigar o processo. Ele vai fazer mais ou menos o que o promotor do filme Sim. da Emily Rose faz. É um trabalho cético a respeito Isso. da trajetória do João Paulo II. Acho que aí você tem um bom filme, hein? Tem um bom filme aí, mas é lógico. Você tem o Mark Ruffalo no meio, dá aquela coçadinha aqui no pescoço. Mas pode ser um bom filme. Pode ser um bom filme, um grande filme, O hein? problema pra mim disso tudo é colocar o Mark Ruffalo, o personagem do Mark Ruffalo, como um cara tendo crise de fé. Porque pra você assumir um papel desse de contestar, você tem que ter sua fé muito segura. Igual, por exemplo, pra você fazer um papel igual tem aquele lá da Emily Rose, você tem que ter uma fé muito segura. Mas é aquela coisa, a gente pode estar ali tendo ali um novo Em Defesa de Cristo. Ô, Matheus, esse profissional que faz esse trabalho de investigação, não seria mais conveniente que ele não tivesse uma fé relacionada à Igreja Católica? Não Porque em Que aí relação... Aí ele teria que fazer... Porque aí ele teria uma tendência... Então, em relação ao filme, é bom ser um cara cético. Sim. Porque aí você tem a mudança, né? É. Claro. Se você tem já um cara com a fé tudo, não tem filme. A dúvida é o filme. Então eu acho interessante. O problema é que a mensagem que pode ser dada no final. Na questão que o Gabriel perguntou, eu acho que você tendo uma fé contrária à fé católica, você acaba sendo um pouco, às vezes, parcial. Aí tu pode me perguntar, mas se ele for católico, ele também vai ser parcial. Depende. Porque se o cara for... Geralmente um cara que ocupa esse cargo, ele é um sacerdote, um bispo, que ele é muito estudado. Então ele vai fazer coisas ali, ele vai fazer contestações em cima daquilo, sabendo que pode... Ele vai partir do pressuposto que aquele cara não é santo. Ele crendo, então ele vai fazer perguntas de alguém que crê, partindo do pressuposto que ele não é santo, pra fazer uma investigação
limpa, vamos dizer assim, né? Mas eles vão adaptar uma figura de antes dos anos 80, que como a gente viu na matéria, esse tipo de profissional hoje em dia ele não existe dessa forma, é todo um conselho para poder fazer o filme. Eu quero acreditar que vai ser um filme bom, porque a proposta é boa. Sim. Apesar do Mark Ruffalo, a proposta é boa, entendeu? O meu problema é o medo deles mexerem na história do Papa, é só isso. Perfeito. Bom, vamos aguardar. Tem então uma temática bem interessante, porém delicada. Coloquem nos comentários o que vocês acham que vem por aí, galera. É muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E a bênção João de Deus.